Tá bom. Bom, boa tarde, principalmente a todo mundo que está resistindo, lutando contra diversos projetos de retrocesso da Prefeitura aqui de São Paulo. Agradecer, vocês são mais que bem-vindos nessa casa. Saudar aqui meus colegas vereadores e a gente chega para debater uma peça orçamentária muito importante, a LOA, Lei Orçamentária Anual. Eu queria trazer alguns pontos para depois entrar em algumas áreas importantíssimas. Eu creio que aqui os vereadores e as vereadoras também vão concordar sobre essas áreas. O primeiro ponto é algo que a gente vem batendo há algum tempo, que é a subestimação de receita. Ou seja, o que é orçado é menor do que é executado. O que teria de problema nisso? O que tem de problema? Se a gente orça menos do que é executado, significa que uma parcela do orçamento não está sendo discutida pela Câmara Municipal, nas audiências, pela população. E aí a gente pode pensar, deve ser uma diferença pequena. Não. No caso de 2024, isso significa 18 bilhões de reais que foram suplementados, ou seja, 18 bilhões para o prefeito fazer o que ele bem entende. Mas o orçamento, ele é público e ele deve ser debatido pelo povo e pelos representantes do povo, que são os vereadores, que é esta casa aqui. Então esse é o primeiro ponto que a gente queria trazer, que eu acho que é importante de ser trazido aqui no nosso debate. O segundo ponto que eu queria trazer é que a gente tem visto um aumento muito grande de terceirizações, de privatizações, ou seja, de passar para a iniciativa privada um debate, uma gestão da cidade. E uma coisa que a gente denunciou muito ao longo de 2024 foi a explosão dos contratos emergenciais. O que eram os contratos emergenciais, gente? Os contratos emergenciais são contratos sem licitação e sem transparência. De novo, a gente poderia achar que foi pouco. Não, foram 4,3 bilhões, 226 contratos que estão sendo investigados, sim, porque de emergencial não tem nada. É falta de planejamento e é para fazer essas manobras. Mas agora tem uma novidade nesse orçamento que eu queria contar para vocês e compartilhar aqui com os vereadores. E qual que é a novidade, vereador Marlon? Não é só a explosão dos contratos emergenciais, é a explosão dos recursos chamados como inversões financeiras. Esses recursos apareceram aqui e eles aumentaram em 1000%. Eles eram, primeiro, 150 milhões e isso virou 1 bilhão. O que teria de errado, Luna, com essa explosão das inversões financeiras? Esses recursos eles são repassados para outros entes privados realizarem os investimentos. Então, ao mesmo tempo que explodiu as inversões financeiras, ou seja, esse repasse para as instituições financeiras privadas, diminuiu o investimento. Ou seja, gente, nós estamos concedendo para a iniciativa privada uma série de questões e a gente está pagando para a iniciativa privada, ao invés da gente investir. Isso significa uma coisa só. O prefeito Ricardo Nunes está abrindo mão de fazer a gestão financeira e política da nossa cidade. E, de novo, gente, não foi a iniciativa privada que se candidatou em 2024. Tiveram programas, projetos que têm que ser implementados, sim. Eu estou tentando fazer isso de forma mais pedagógica possível, porque política é pedagogia, porque senão a gente fica debatendo números como se eles fossem números que não tivessem impacto na realidade do povo. E tem impacto. E um exemplo disso é nos CELS, por exemplo, as PPPs. Então a gente deixa de administrar os CELS, que são Centros Educacionais Unificados, de qualidade, educação nas periferias, e passa para a iniciativa privada. Bom, passada essa introdução, que eu acho que é importante de ser feita, a gente vai falar de alguns temas. A habitação. E aqui a gente tem movimento de moradia aqui que luta há anos
Parabéns pela resistência de vocês. Habitação. Mais de 400 mil pessoas sem casa na cidade de São Paulo. Auxílio aluguel congelado desde 2015 em R$400. Dá para pagar algum auxílio aluguel com R$400, gente? Não dá para pagar nada na cidade de São Paulo. Se é drástica a situação da habitação em São Paulo, mais drástica ainda é a situação da habitação no orçamento. E eu vou dizer por quê. Na verdade, eu não vou dizer. Quem disse isso foi a Secretaria Municipal de Habitação em uma das audiências públicas. O que a Secretaria de Habitação Municipal disse? Que as obras seriam paralisadas caso não fosse suplementado 5 bilhões de reais. A Secretaria Municipal de Habitação disse isso, não foi a vereadora Lu Nazaratini que disse isso. O que caiu? Caiu 400 bilhões para 2 bilhões na SEAB, no orçamento. Caiu 3 bilhões para 1,7 bilhões no programa Pode Entrar. Veio uma peça do Executivo da Prefeitura de São Paulo de 1 bilhão, mais ou menos, para o Pode Entrar. E aí eu queria elogiar aqui o nosso relator Sidney Cruz, que não está presente, que mesmo chegando menos, quase muito menos do que precisa, o relator conseguiu melhorar ainda um pouco. Mas isso é muito pouco para habitação, gente. Isso é muito pouco para habitação. Isso significa que nessa peça orçamentária a gente vai continuar tendo pessoas morando em condições precárias, tendo pessoas com dificuldade de ter a casa própria, tendo pessoas em filas intermináveis das políticas de habitação. E todo mundo sabe do que eu estou falando, principalmente as pessoas das periferias. Não é verdade, gente? Bom, isso é sobre habitação. Agora, sobre assistência social. Novamente, insuficiente essa peça orçamentária. Eu sou presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania aqui dessa casa. No ano de 2023, 2024, eu fiz uma série de visitas. A comissão fez uma série de visitas na rede de assistência social. Nós visitamos todas as modalidades, por exemplo, que fazem acompanhamento da população em situação de rua. A gente destacou no nosso dossiê, no nosso relatório, maus tratos, comida azeda, lugares inadequados. E aí, a gente vem com uma peça orçamentária, onde a reivindicação histórica do movimento de assistência social é de 5%. Isso significa 6 bilhões. Não foi atendido. O COMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, sugeriu 3,8 bilhões. Não foi atendido. Só veio previsto 2,7 bilhões. Muito abaixo da reivindicação histórica, abaixo da proposta do COMAS. Isso significa piora da assistência social. E eu queria falar de um caso que o nosso mandato acompanhou muito, que é muito caro para nós e que eu tenho certeza que é muito caro para todos os paulistanos e paulistanas e para todos os brasileiros. Um direito que foi instituído pelo governo Lula, pelo governo federal, o Bolsa Família. Se a gente tem a diminuição nos recursos da assistência social, isso significa, por exemplo, que a gente vai ter menos recursos para o CRAS, que são os locais onde as pessoas têm acesso ao CAD único, onde elas têm acesso a um direito como o Bolsa Família. E todo mundo que anda na cidade de São Paulo, gente, sabe das filas, da dificuldade no atendimento do CRAS. E agora, gente, olha o que é o pior. Os cadastradores do CRAS estão em greve. Fizeram greve. Por que eles estão em greve? Porque não pagaram os cadastradores do CRAS. Não pagaram o salário dos cadastradores do CRAS. Isso é horrível para os cadastradores do CRAS, que são trabalhadores, mas pior ainda é para a população que não tem acesso a um direito. Estão negando direito na cidade de São Paulo. E aí eu quero falar dos números. O governo federal transferiu 371 milhões de reais para assistência social. Quanto foi executado? 84 milhões, 22%. Para o CAD único, que é o que eu trouxe aqui de exemplo, 35 milhões estava previsto para ser gasto. Quanto se gastou?
1,8 milhões, gente. E aí a gente não quer que tenha esse caos no CRAS? E a culpa é dos cadastradores? Então é um absurdo, é um absurdo. Ou seja, governo federal, governo Lula envia o recurso. Recurso chega e as pessoas não são atendidas na assistência social. Vereadora Luna, só para lembrar do tempo, são 10 minutos. Eu estou terminando, É que é o tempo da sua bancada, só isso. Olha, tem 19 minutos. Sim, tem 3 inscritos. Eu tenho certeza, né, vereador Manuel, que você quer que eu termine, não é? E eu espero que o líder também gostaria que eu terminasse, né? Eu vou terminar. Eu vou terminar, líder. Ah, tá. Eu estou tranquila. Eu estou tranquila porque eu estou com a consciência dos números, do que está acontecendo aqui nessa cidade. Eu vou terminar. Só são mais 2 pontos, porque o vereador Manuel Del Rio tem um trabalho na assistência social, também no movimento de moradia, vai trazer também outros elementos, né, vereador? Eu quero trazer mais sobre mais 2 áreas. Mulheres. Foi trazido aqui pela vereadora Silvia, da bancada feminista. O que a gente tem aqui, os únicos gastos que aparecem na questão das mulheres, aparecem para a SMADES e para a Secretaria de Direitos Humanos. E nos 2 recursos, tem uma diminuição do recurso. Tem uma rubrica que chama Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos voltados ao atendimento de mulheres. Na assistência, antes, era 11 milhões. Agora o que está previsto é 2 milhões. Nos direitos humanos, era 36 milhões. E agora está previsto 28 milhões. E eu queria dialogar com a vereadora Sandra Tadeu, que está presente aqui. A vereadora Sandra Tadeu, não sei se todo mundo sabe, presidiu a CPI de combate à violência e assédio sexual contra as mulheres. E nessa CPI, que eu também fiz parte, junto com a vereadora e outras vereadoras, a gente analisou o relatório do Tribunal de Contas do município sobre a precariedade envolvendo os equipamentos de violência contra a mulher. E o nosso relatório trouxe isso, mais investimento. Isso não aparece na peça orçamentária. Então a gente precisa garantir mais recursos para as mulheres, principalmente as vítimas de violência sexual, de violência, de assédio. É isso que a gente quer. E a gente fez emenda para suplementar. Isso não foi acolhido, infelizmente. E por último, gente, que eu queria falar, eu sei que eu estou falando muito, mas eu acho que é importante de um tema que é essencial. Muitas vezes a gente debate sobre políticas, mas se não tiver dinheiro e não tiver recurso, gente, não vai ter a política. E nós, mulheres, jovens, vereadoras de esquerda, vamos sim debater para onde vão os recursos e não vão nos calar para debater essas questões. E aí eu vou falar sobre a última área que eu queria falar, que é uma área muito importante, muito cara para mim, e tem uma questão também pessoal, de trajetória e de história, principalmente envolvendo uma pessoa que, para mim, é uma das minhas maiores inspirações, que é o meu avô Ricardo Zaratini, um lutador, um combatente contra a ditadura militar. A gente precisa, mais do que nunca, de ações de políticas de memória, verdade e justiça. Todo mundo tem visto aqui o que é o caso, né, o que tem sido a repercussão do filme Ainda Estou Aqui. E também todo mundo tem visto o quanto é importante a gente investir em memória e verdade para que o golpe que aconteceu ontem, o golpe militar, não aconteça hoje. E a gente viu muita gente conspirando contra a democracia, e é isso que a gente viu, e por isso que a gente tem hoje um general de 4 estrelas preso, o primeiro general depois, né, da ditadura militar que está preso, né, hoje pela primeira vez na história depois da ditadura. E aí, gente, dizer que sem anistia, que a cada ano cai o investimento, o recurso em relação à memória e verdade. E nós estamos apresentando uma emenda para garantir memória, verdade e justiça, porque eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos e nós queremos debater, sim, a Vala de Perus e ter um memorial da Vala de Perus, porque ainda os corpos não tiveram identificação, 33 anos depois.
e não tiveram identificação. Nós queremos sim memória, verdade e justiça na cidade de São Paulo. E por isso a gente também apontou no orçamento como caiu ano a ano e apresentou uma emenda. E, gente, dito tudo isso, eu queria terminar o meu voto, né, dizendo que o meu voto será não ao orçamento apresentado pela Prefeitura de São Paulo e debatido aqui na Câmara, porque ele não resolve as questões da cidade de São Paulo, principalmente as desigualdades sociais e principalmente as questões que envolvem o povo e a periferia. Nós, da bancada do PT, votaremos não a esse orçamento. Muito obrigada, presidente.